shalom especial a você que tem nos acompanhado, que está assistindo a esse estudo. Eu sou o professor Mateus Andona, diretamente aqui da Sinagoga Har Etzion, em Belo Horizonte, do Ministério Ensinando de Sião, e quero pedir a você, antes de mais nada, para que você possa se inscrever no nosso canal, para acompanhar todas as semanas novos estudos e, muito importante, dê o like, deixa o like aí nesse vídeo, porque ajuda o YouTube a indicar esse vídeo para pessoas que, assim como você, têm buscado a restauração das raízes da fé. Bom, dê uma olhada aqui na tela, a palavra de hoje é uma palavra especial, porque nós estamos no sétimo dia de Pessah, Shvi Shel Pesach, é o sétimo dia da festa de Pessah, e o título deste estudo é Ovadei Tzedek, Ovadei Tzedek, servos da justiça. Então, este estudo tem por objetivo mostrar a você que você, quando foi liberto, você não está agora livre para fazer o que você quiser, não. Você saiu de uma servitude para entrar em outra. Você saiu da escravidão ao pecado para ser agora servo da justiça. Servo do Eterno, e não é só servo do Eterno, servo do Eterno e da sua justiça, ou seja, da forma como as coisas são feitas no reino. Isso é justiça. Vamos olhar aqui rapidinho nesse estudo, que o título é Servos da Justiça, Ovadei Tzedek. Olha, o sétimo dia de Pessah, que é hoje, comemora a abertura do Mar Vermelho, que foi o quê? Hoje, o sétimo dia, pela tradição judaica, celebra a abertura do mar. E essa abertura do mar foi o clímax da saída do povo de Israel do Egito. Até o momento da abertura do mar, os israelitas ainda temiam grandemente o poderio de Faraó. Mas, após a abertura do mar, eles começaram a experimentar a verdadeira liberdade. Então eu quero fazer o nosso estudo aqui baseado na tradição que foi no sétimo dia de Pessah que o mar se abriu, né? Kriyat Yam-Suf, que foi a abertura do Mar Vermelho. E até aquele momento, os israelitas ainda temiam um pouco ali o exército de Faraó. Mas depois que eles viram o mar aberto, depois que eles atravessaram ali a pés enxutos, aquele medo de Faraó, ele saiu, viu? Então foi o clímax da saída do Egito, esse milagre da abertura do mar. Bom, e olha só, e a saída do Egito e a abertura do mar não são apenas eventos lá do passado na história de Israel. Então foram, duas partes, a saída propriamente dita e a abertura do mar. Esses eventos, pessoal, eles refletem estágios na caminhada de todo discípulo de Yeshua. Não são eventos presos, confinados ao passado. São eventos que você tem que reviver e você revive-os hoje. Através do Messias, nós todos fomos resgatados do pecado do qual éramos escravos. Da mesma forma que Israel foi resgatado do Egito, da casa da servidão. Então veja só, o primeiro estágio é o resgate. É o resgate. Você clama, o povo de Israel clamou, Deus enviou Moisés e resgatou, tirou lá de dentro. Assim você, na sua vida com o Eterno, você clama, você está escravo do pecado, você está ali derrotado, você está sem esperanças, você está acorrentado aos desígnios, aos desejos da sua carne. Você clama ao Eterno e Ele sobrenaturalmente manifesta sobre você a luz e o poder de Yeshua, o Redentor, que assim como Moisés é o libertador. E Yeshua vem e te resgata daquele império, daquele reino do mal, tira você daquele meio e dá a você ali a oportunidade de seguir agora uma vida em justiça. Esse é o primeiro estágio. E os rabinos dizem que essa festa de Pessah, ela é especial porque ela tem que ser revivida. Não é você só contar o que aconteceu no passado. Você tem que ser, cada judeu, cada servo do Eterno, tem que se colocar como se ele estivesse lá, vendo aqueles fatos todos e saindo do Egito com Israel. Então você revive a cada ano, não é só um relato do que aconteceu, você revive a experiência. Pessah tem a ver com a experiência. Então, olha só, então a primeira parte foi o resgate, a retirada lá de dentro do Egito. Mas o resgate foi apenas o início. Israel precisava ainda atravessar o
mar. Após resgatados, nós também precisamos morrer para o nosso velho homem e nascer novamente para Deus. Paulo, Rabino Shaul, escreve lá aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar. Olha que interessante, Paulo faz uma alusão, Paulo faz uma referência que a travessia do Mar Vermelho equivale ao batismo que nós tivemos, porque eles também foram batizados. Em outras palavras, os filhos de Israel, eles fazem a travessia do mar, é um paralelo com a morte. Olha que interessante. Então, eles são batizados. O que é o batismo? É você deixar ali uma vida anterior. Você deixar ali na água um pecado que te prendia e ressurgir da água, emergir da água como uma nova criatura, limpo, puro, ressurgido. Por isso, Paulo faz essa analogia com a travessia do mar, com uma ressurreição do povo de Israel. Eles morreram na travessia do mar e ressurgiram do outro lado. Olha que interessante. Então, eles também foram batizados lá, não só com a travessia do mar, mas também na nuvem. Então, isso é muito interessante. Bom, agora tem um outro texto muito importante, que vai ser o texto que vai centrar aqui o restante do nosso estudo, que eu sou realmente um fã, eu sou um discípulo do apóstolo Paulo, porque o rabino é bom. Paulo realmente era um sujeito com uma unção, com uma conexão, como ele conectava a Torá, os princípios da Torá. E outra, eu sou muito grato e aprendo com o Rabino Shaul, porque ele recebeu de Yeshua o intuito de levar a Torá, de levar o Evangelho, de levar a bênção do Deus de Israel para as nações, que é um trabalho que o Ensinando de Sião também tem feito. O Ensinando de Sião nasceu com essa premissa paulina, vamos dizer assim, de levar a bênção da Torá, a bênção de Israel, a herança de Israel, a filiação de Abraão para as nações, para a igreja. Então, por isso que Paulo, os escritos de Paulo são escritos que estão sempre aqui nos nossos estudos, especialmente Romanos, tá? Especialmente a carta aos Romanos. Então, vamos ver aqui, Romanos capítulo 6, a partir do verso 2. Então, dê uma olhada aqui, eu vou projetar para você, o pessoal vai colocar na tela e eu vou ler e você vai acompanhar aí na sua casa. Olha, Romanos 6, 2. Como viveremos ainda em pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura vocês ignoram o fato que todos nós fomos batizados no Messias, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meus irmãos, para aí, dá um pause aí. Isso é importantíssimo. Então, o que Paulo está dizendo para aqueles não-judeus ali em Roma, servos do Deus Altíssimo, é o seguinte: você, quando foi batizado, você foi batizado na morte de Yeshua. Por isso que o batismo também remete à remissão de pecados, porque você é batizado na morte de Yeshua. Mas você não fica morto lá debaixo da água. Você sai, você ressurge assim como Yeshua foi ressuscitado. E como o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, da mesma forma que o Messias foi ressuscitado, assim também nós podemos andar em novidade de vida. Ou seja, o poder da ressurreição de Yeshua capacita você para andar em obediência. Vou dizer de novo, o poder da ressurreição de Yeshua, que você experienciou no seu batismo, que você experiencia a cada dia, o poder da ressurreição e da vida de Yeshua te capacita para andar. O que é andar? Halachá, obedecer. Olha só, a ressurreição de Yeshua me capacita a obedecer, a andar em novidade de vida.
Por quê? Vamos voltar para o texto. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então, mais uma vez, a ressurreição de Yeshua, quando você foi batizado, você foi unido com Yeshua na morte. Aqui, isso é uma instrução para todos nos dias de hoje. O pessoal enfatiza demais a morte de Yeshua. É a morte de Yeshua. O perdão meus pecados foram perdoados porque Yeshua morreu por mim. O sangue de Yeshua perdoa os meus pecados. Tudo isso é verdade. Mas você não pode ficar só na morte. Você não pode ficar só no túmulo. Você não pode ficar só ali no sangue derramado. Você tem que continuar a história. A história continua porque houve o quê? Ressurreição. E a nossa vitória está na ressurreição, no túmulo vazio. Então, você se assemelha a Yeshua na morte dele, claro, mas você principalmente tem que se assemelhar a ele, tem que se unir a ele na sua ressurreição. Porque quando você toma posse do poder da ressurreição de Yeshua, você é capacitado para andar em novidade de vida. Você nasce de novo. O poder da ressurreição de Yeshua é o que viabiliza, o poder da ressurreição de Yeshua é o que viabiliza o seu novo nascimento. O que é o novo nascimento? Morrer para o pecado e renascer com poder de andar em obediência a Deus. Isso é novo nascimento. É morrer para o pecado e renascer no poder de Yeshua para andar em justiça, não sendo mais servo, escravo do pecado. Então, novamente, o novo nascimento é o processo sobrenatural onde você morre para o pecado, você deixa de ser escravo do pecado e você renasce no poder de Yeshua, você renasce, você é unido no poder que ressurgiu Yeshua, que ressuscitou Yeshua, para andar em obediência, para andar em boas obras, para andar como andam os servos de Deus. Agora você foi liberto? Foi resgatado lá do Egito? Ótimo. Agora você tem que andar como servo de Deus. Você não pode agir como você agia lá quando você era escravo no Egito. Você não pode agir agora como você agia lá quando você era escravo do pecado. Agora sua vida é outra. Agora o seu ambiente é outro. Agora a sua família é outra. Agora há leis que regem a sua vida. Olha aí. Ó. Tem esse papo que você não está sujeito a lei nenhuma, não. Que isso, meu irmão? Claro que eu estou sujeito à lei. Eu estou sujeito à lei porque eu faço parte do reino de Deus. Existe reino sem lei? Se você faz parte do reino de Deus, você está sujeito à lei de Deus. Isso é sine qua non. Então, olha só. Tela aqui, tela. Vamos pôr na tela. Só estão sujeitos, olha que interessante, só está sujeito à justiça de Deus os que são filhos de Deus. Quem não é filho de Deus, não está sujeito ao caminho de Deus, não. Ele não está preocupado com o caminho de Deus, não. Ele não está preocupado em agradar a Deus, não. Justiça aí, pessoal, justiça aí quer dizer o quê? É a forma de agir corretamente. Isso aqui é justiça. Justiça é a forma de agir retamente. Quem está preocupado em andar retamente? O ímpio ou o que está preocupado em servir a Deus? Presta atenção que eu vou voltar nesse conceito agora. Ó. Só estão sujeitos à justiça, ao modo de viver de Deus, os que são filhos de Deus. A justiça de Deus representa os princípios e valores pelos quais os filhos devem viver. Isso é justiça de Deus. Não é juízo. Essa justiça aqui que Paulo usa não é em relação a juízo, nem de remissão. Justiça aí quer dizer andar da forma reta, correta. É prático. Justiça aí quer dizer buscar o reino de Deus é a sua justiça. O que é isso? Buscar o reino de Deus é a sua retidão, a sua forma de agir. Ou seja, a Torá, que é o símbolo da justiça de Deus, não é isso? Luz para o meu caminho é a tua Torá. Luz para o meu caminho.
Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a Torá. Então a Torá simboliza a justiça de Deus, a forma de viver no reino de Deus. É a Torá. Olha aqui. Ou seja, a Torá se torna relevante só para quem deseja agradar a Deus e andar em justiça e novidade de vida. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, ou seja, toda a Torá, que na época não tinha códex ainda no Novo Testamento, isso aqui está falando da Torá, toda a Torá é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para o aprendizado, para a justiça. Prova que a Torá ensina o sujeito a andar no caminho de Deus, a andar em conformidade com os princípios de Deus. Paulo fala para Timóteo, a Torá pode educar o homem para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Meu irmão, minha irmã que está me assistindo, saia dessa prisão mental que você não pode ser justo diante de Deus. Não estou falando em justiça como remissão, estou falando em justiça como Paulo usa aqui. Andar de forma correta. Estou falando de salvação, estou falando de andar da forma correta, justo. Porque lá em Lucas capítulo 2, Zacarias, Ana, são chamados justos, porque guardavam fielmente os preceitos de Deus. Simeão, que apresentou o bebê Yeshua lá no templo, foi chamado justo, porque aguardava nas promessas a salvação que viria da parte de Deus. Se esses judeus são chamados justos, e aí a gente vê que não tem a ver com justificação, salvação, tem a ver com o quê? Serem aceitados, a serem aceitos por Deus, porque buscam a obediência da forma correta. Não obedecem para serem salvos, obedecem porque são salvos. Foram chamados justos. Então pare com esse negócio, ninguém é justo, ninguém pode ser justo, é impossível ser justo. Não! Busque a justiça. Yeshua mandou, buscai o reino de Deus e a sua retidão e a sua justiça. Então é para você buscar. E como que você busca a justiça de Deus? Aprendendo, como Paulo falou para Timóteo, seja educado na justiça através da Torá. A Torá educa o homem para a justiça. Ensina o homem para ser justo. Então, nesse aspecto de andar reto diante de Deus, você pode e deve se esforçar. É mandamento você se esforçar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Andai em novidade de vida, porque você está no poder da ressurreição de Yeshua. Há um poder de Deus em você para você conseguir obedecer. Não se esconda atrás de uma teologia falha e manca. Ninguém pode ser justo. Nada que eu faça pode agradar a Deus ou servir para que eu seja visto por parte de Deus de uma forma mais positiva. Nada que eu faço adianta nada. Que inverdade é essa? Se Yeshua manda você buscar a justiça de Deus, se Paulo manda você andar em novidade de vida, se Paulo manda Timóteo aprender a Torá para aprender a andar em justiça, como é que você não vai buscar a justiça? A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem um outro texto aqui que eu quero falar para você ainda em Romanos, agora Romanos 6, ainda em Romanos 6, agora no verso 16. Dá uma olhada aqui, olha que interessante, gente. Acho que a gente passa despercebido nesses ensinos paulinos. Isso é coisa profunda demais. Que o sujeito... Gente, eu queria que os pastores ensinassem isso quando o sujeito é batizado. Falou, agora você tá saindo da água, você está saindo no poder da ressurreição de Yeshua, de Jesus, para você andar em obediência, para você buscar a justiça de Deus. E como é que eu sei o que é a retidão? Aprenda a lei de Deus, como Paulo falou para Timóteo. Aprenda a lei de Deus, você vai aprender o que é a justiça de Deus, você vai aprender a viver como um servo de Deus, um filho de Deus vive.
Ah, mas eu não consigo, eu sou pecador. Ninguém consegue. Para com isso. Você ressurgiu, você foi unido na ressurreição de Yeshua. Você tem poder para andar em boas obras agora. O poder de Deus foi dado a você. É possível sim andar em boas obras. É possível sim andar em justiça. Romanos 6,16. Atenção, hein, pessoal? Atenção. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como... Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, quem é? Deus, né? Você não está oferecendo como servo da obediência a Deus? Paulo fala, vocês não sabem que aquele a quem vocês se oferecem como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Então você não está ali, você não tem, eu não tenho servo, eu não tenho patrão, eu não tenho mestre. Tem sim. Aquele que você obedece, você é servo de quem você obedece. Seja do pecado, olha aí pessoal, seja do pecado para a morte. Então, se você obedece à própria carne, você é servo de quem? Do pecado. Se você obedece a Deus, você é servo de quem? De Deus. Só que se você servir ao pecado, você vai colher morte. Se você servir a Deus, você vai colher vida. Olha aqui, olha aqui. Não sabem vocês que, se vocês são servos da obediência, desse mesmo a quem você obedece, você é servo? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Atenção, escreva isso no seu coração. Aquele que busca obedecer a Deus, caminha para a justiça. Olha aqui, ó. O pecado gera morte, a obediência gera... Gente, é diretamente proporcional, é uma lei de proporcionalidade. Eu entendo o que Paulo está dizendo. Tira aí os dogmas que plantaram na sua cabeça, começa a ler Paulo no contexto original. Se você planta pecado, vai colher morte. Se você planta obediência, vai colher justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que Yeshua quis dizer com isso? Obedeça. Você foi resgatado para obedecer. Você morreu para um mestre e renasceu para outro mestre, que é Deus. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração, diga comigo, de coração, a forma de doutrina, isso aqui em grego é didache, que quer dizer Torá. Graças a Deus, porque vocês obedecem de coração, ou seja, voluntário, como expressão do amor que vocês têm a Deus, a forma de Torá. Gente, isso aqui é maravilhoso. A que fostes entregues. Por que o Mateus colocou aqui Atos 15 e 20, pessoal? Obrigado, porque vocês obedecem de coração ao tipo de Torá que foi ensinado, que foi entregue a vocês. Não é oferecido, não. Entregue. Obedecem de coração. Sabe que tipo de Torá que Paulo está se referindo? O decreto apostólico lá de Atos 15. A Torá para os gentios. Tem lei para você que não é judeu. E essa lei, lá no primeiro século, foi recebida com alegria. Olha o texto aqui que eu coloquei para você. Você vai ler Atos 15 e 20, que são as leis que você tem que guardar, que foi entregue a você que não é judeu. O judeu já cumpre isso aí, natural. Agora, você que não é judeu tem um mínimo de justiça prática, que tem a ver com pureza, que você tem que guardar. Tem um mínimo. É o mínimo que você tem que fazer para ser respeitado como filho de Deus. Está dizendo aí agora que é filho de Deus, que morreu por pecado, que é servo de Deus, que está no reino de Deus, que Yeshua é o seu rei. Viva como tal. Tem um mínimo que você tem que fazer para viver como tal. É o mínimo. E essa Torá foi entregue aos gentios por decisão apostólica pela ação do Espírito de Deus. E ela está registrada, essa Torá que foi entregue aos gentios, está registrada lá em Atos 15. E no versículo 31, fala que as igrejas que recebiam essa carta, a primeira igreja que recebeu essa carta com a decisão de Pedro, foi a igreja de Antioquia. Diz lá que os irmãos se alegraram. A carta não foi peso igual é hoje, né?
E às vezes eu chego em alguma igreja, vou pregar sobre Atos 15, está lá o povo limpando suor, está lá o povo preocupado. Por quê? Porque é peso, meu irmão. Porque você não está como aqueles primeiros discípulos que receberam com alegria a decisão apostólica de Atos 15. Que deixam de praticar todo tipo de imoralidade sexual, que deixam de praticar todo tipo de idolatria, que deixam de ingerir coisas que Deus fala que não é você ingerir, que isso te contamina espiritualmente. Eles receberam os mandamentos da Torá para eles com alegria, com júbilo, não foi peso não, porque Paulo fala, graças a Deus, vocês receberam de coração ao tipo de Torá que foi entregue a vocês. Porque se não recebe de coração, não adianta. Mas olha só, receber com alegria. O pessoal da Antioquia rejubilou. Por que jubilaram quando leram lá o decreto? Porque, meus irmãos, os apóstolos, pela primeira vez na história de Israel, consideraram gentios como iguais. Os gentios são iguais a eles. Quando eu dou um mínimo para a pessoa guardar, para poder ter comunhão e adorar junto com o judeu, eu não estou anulando a lei, não, eu estou afirmando a lei. Eu afirmo a Torá quando eu dou 4 mandamentos para os gentios guardarem. Eu não anulo a Torá, não. Eu estou afirmando a Torá, eu estou confirmando a validade dessa lei. Olha, isso aqui é o mínimo que vocês têm que fazer. Porque vocês são iguais. Vocês não são prosélitos. Olha aí, pessoal. Vocês não são prosélitos. Vocês são iguais conosco, vocês são co-herdeiros, vocês são co-participantes, vocês são concidadãos, vocês são iguais, o status é igual. Vocês não viram judeus, vocês não devem se converter, sabe por quê? Porque Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Deus, por acaso, é Deus só do judeu? Não faz Paulo essa pergunta lá em Romanos? Não é Deus, por acaso, só Deus do judeu? Ou é o Deus também dos gentios? Sim, é o Deus dos gentios. Então, a pessoa que é aceita no reino de Deus, sem precisar virar judeu, se converter, ela está proclamando, afirmando o Shema. Ela está confirmando que Deus é o Deus de toda a terra. E Ele é o meu Deus, sem precisar virar judeu. Que se você precisar virar judeu para entrar no reino de Deus, Deus não é o Deus de toda a terra. Ela é Deus só de Israel. Olha, pessoal, pensa, olha a cabeça de Paulo. Por que Paulo proibiu a circuncisão? E é norma. É a regra de Paulo em todas as igrejas. Ele proibiu a circuncisão. Por que Paulo proíbe a conversão ao judaísmo? Porque quem converte ao judaísmo para fazer parte do reino de Deus está negando o Shema, está negando o monoteísmo, está negando a maior primícia, a maior premissa, o mandamento número 1 de Israel. Ouve Israel, Adonai, o nosso Deus, Adonai é um. Então ele é o Deus do gentio também. O gentio não precisa virar judeu para servir esse Deus, porque se precisar, aí o Deus não é o Deus de toda a terra, é Deus só de Israel. Irmão, abre a sua cabeça. Então Pedro decide ali, esse é o tipo de Torá que vai ser entregue a vocês, que vocês são co-herdeiros conosco, mas tem um mínimo. Tem um mínimo, você não pode agir, igual os filhos de Israel não podiam agir mais em Canaã, como eles agiam lá no Egito, você também, você saiu lá do Egito, não haja agora no reino como você agia lá atrás, meu irmão. Tem um mínimo. Não tem lei, apóstolo não impôs lei sobre mim. Impôs sim, então você não está lendo Atos direito. É lei para o seu bem. É um mínimo de pureza. Os apóstolos sabiam que você nunca ia, você não ia para o templo, né? Aqueles gentios lá provavelmente nem iam ao templo. Não, eles não exigiram dos gentios aquele nível de pureza e santidade, como se o judeu tivesse indo lá para o templo, mas exigiram um mínimo, para que você possa sentar na mesma mesa que um judeu, para que você não gere escândalo no irmão judeu que sentar do seu lado, com o seu alimento, com o seu procedimento, para que você seja respeitado. Por isso que Pedro deu esse mínimo para vocês, que não são judeus. E foi recebido, Atos 15, 31, e foi recebido com alegria.
Essa carta foi recebida com alegria. Hoje em dia ela é recebida como peso, mas na época lá dos apóstolos era recebida com alegria. Seja como os romanos. Obrigado, graças a Deus, que vocês obedecem de coração a forma de Torá que foi entregue a vocês. E, uma vez libertados do pecado, vocês foram feitos servos da justiça. Não falou servo de Deus só, olha que interessante. Servos da justiça. O que é justiça? O modo de viver correto aos olhos de Deus. Você é servo desse modo de viver. Você está conectado, você está unido, você busca o modo de viver do reino de Deus. Você é servo da retidão. Não é só servo de Deus, é servo da retidão. Obrigado, Deus, porque esses romanos obedeceram de coração a Torá que lhes foi, ao tipo de Torá, a forma de Torá que foi entregue a eles, que não é a Torá toda, não foi a Torá toda. Não estou falando também que você tem que guardar só os 4 mandamentos lá de Atos, mas estou falando que aquilo ali é o mínimo em relação à pureza. Pureza. Claro que você não pode matar, não pode roubar, você tem que honrar seu pai e sua mãe, você tem que honrar o Shabat. Claro que essas coisas estão subentendidas, mas aquilo ali é a parte prática em relação à pureza, para você não gerar escândalo entre os servos de Deus. Ah, meu irmão, Paulo está falando, o Espírito está falando, mas a igreja não tem ouvido. Os cristãos não têm ouvido. Porque estão lendo a Bíblia com os óculos de Marcião, com os óculos de Valentino, com os óculos daqueles que apregoavam que a lei de Deus já acabou, que a eleição de Israel já acabou. Se você lê Paulo com esse pré-conceito formado, você vai ler tudo diferente, você vai entender tudo de forma diferente. Vamos voltar para o original. Tira os óculos de Marcião, coloca o óculos de Shimon Kefa, de Pedro, líder da igreja lá em Jerusalém. Legislou para você que não é judeu, por amor a você. Foi pelo Espírito de Deus que Pedro deu essas regras, meu irmão. Você agir agora conforme filho de Deus, você ser respeitado por outros filhos de Deus, como filho de Deus. Olha aqui, gente, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza. Ah, impureza aqui de novo, ó. Ah, o sangue de Jesus me libertou, eu sou puro. Ah, mas tem coisa que te deixa impuro. Tem alimento que te deixa impuro. Tem procedimento que te deixa impuro. E você agia, entregava os seus membros ao pecado, você se tornava impuro. E da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, que leva à santificação. Ah, pessoal. Quem quer se santificar faz o quê? Busca a justiça. Paulo está falando, se vocês querem se santificar, busquem obedecer. Quer se santificar? Aí eu vou orar 10 horas por dia. Não, tá, pode orar. Mas quer se santificar? Busque a justiça. Busque agir de forma correta, de acordo com os princípios divinos. Aí você vai buscar a santidade. Aí você vai alcançar a santidade. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Opa! Quando você era escravo do pecado, você era isento em relação à retidão. Opa! Vamos entender, Paulo? Só está isento de buscar a retidão, de obedecer e agir conforme Deus quer, quem é escravo do pecado.
Se você, não, eu não estou sujeito à lei. Tá bom, então você está sujeito ao pecado. Aí realmente eu concordo com você, a lei não se aplica a você. Paulo está dizendo, se você é escravo do pecado, você não pode ser servo da justiça. Ou você é servo do pecado, ou você é servo da justiça. Quem lhe foi liberto da servidão do pecado, foi apresentado à servitude da justiça. Agora você vai buscar. Para que você vai buscar a justiça? Para eu ser salvo? Não, para você ser santo. Para você se separar cada dia para Deus. Para você agradar a Deus, porque Ele mandou você ser santo, porque Ele é santo. Por isso que a gente obedece, por isso que a gente entende as restrições que Deus nos impôs, que Pedro impôs à igreja. Eu não vou destruir a obra de Yeshua por causa da minha comida, meu irmão. Eu não vou gerar escândalo por causa do meu apetite. Eu tenho que aprender a me controlar. É fantástico. É Deus falando e o povo não ouvindo. Olha, porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Só está isento da Torá quem é escravo do pecado. Aí você está isento. Aí você não precisa de lei, não. Quem está escravo do pecado não precisa de lei. Joga Atos 15 fora, joga o Pentateuco fora, porque não se aplica a você. Seu departamento é outro. Sua praia é outra. Mas, se você serve a Deus, você é servo da justiça e você não está isento em relação à justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ai, 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 por que Paulo escreveu isso? Paulo está falando que o fruto de se buscar a justiça é a santificação. E o fruto, o resultado da santificação é o quê? Vida eterna. Ai, 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 ai. Eu não vou nem comentar, deixa você e Paulo se entenderem. Não estou anulando a obra de Yeshua de te redimir, de te resgatar, de escrever o seu nome no livro da vida. Mas uma vez resgatado, uma vez remido, uma vez o seu nome escrito no livro da vida, ande em boas obras. Você agora é servo da justiça, você busca obedecer porque você quer se santificar. E mais de uma vez, tanto Pedro como Tiago quanto Paulo escreveram que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Você está anulando a obra? Não estou anulando nada. Eu quero os dois. Não é nenhum nem outro, é os dois. Eu creio no poder de Deus através de Yeshua, mas eu creio também na justiça que vem através da obediência. Que é possível você buscar a justiça, porque os apóstolos ordenam, porque Yeshua ordena. É possível. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Meus irmãos. Meus irmãos. Dikaiosune é justiça em grego. Paulo pode ter escrito em grego essa carta. Dikaiosune, justiça, mais uma vez, não confunda nos escritos paulinos, justiça com justificação. Justificação quer dizer o quê? Absolvição. Eu fui justificado mediante a fé, fui absolvido. É verdade. Agora, justiça, Dikaiosune, é a maneira correta de agir. Não tem nada a ver com salvação, remissão, absolvição. É a maneira certa de agir. Isso é justiça. Mas Paulo escreveu lá em Romanos 5, vocês foram justificados
mediante a fé, não é a obediência. Justificado aí é absolvido. Mas aqui ele manda você ser servo da justiça. Aqui ele manda você buscar a justiça para ser santo. E só pode ser servo da justiça quem recebe a Torá de... Ah, meu irmão. Se a gente começa a falar da Torá que foi dada para eles e começa já o coração a se entristecer, tem alguma coisa errada. Porque quem não gosta de lei, quem não gosta de justiça é o pecador. Então, se você tem um problema com a lei de Deus, você tem um problema com a justiça de Deus. Se você tem um problema com a justiça de Deus, é porque você está em outro caminho. Só tem problema com a Torá, com a justiça de Deus, quem está meio aí. É simples. Se Paulo em Romanos 7 fala que a lei é boa, o mandamento santo, justo, bom, e você tem problema com a lei, então... Não adianta ter sido liberto da servidão do pecado, você tem que entrar na servidão da justiça. E quem é servo da justiça anda preocupado em fazer aquilo que Deus aprova. Anda preocupado em não fazer aquilo que Deus desaprova. Então, mais uma vez, quando Paulo fala justificação, ele está querendo dizer em relação à absolvição. Quando ele fala de buscar justiça, ele está referindo a andar da forma que agrada a Deus. Prática. Andar. Olha aqui, ó. Opa. Ah, olha aqui uma palavra para você anotar aí, hein? Assim, como gentios, você que está me assistindo aí, como gentio, você está isento em relação à lei. Olha aqui para mim. Como gentio, não sou judeu. Você está isento da lei. Como gentio, você está isento da lei de Deus. Você está isento da Torá. Mas como crente, não. Como gentio, você está isento. Como crente, não. Porque se você é um crente no Deus de Israel, você faz parte do reino de Deus e há lei para você. Então você não está isento de Torá, não. Tem Torá para você. Gentio está isento da lei. Crente, não. Como gentios, vocês estão isentos. Como crentes, põe aqui na tela. Como crentes, não. Eu não sou crente, eu não creio em Deus. Então você está isento. Eu quero ser isento da lei de Deus. Então larga Deus. Como gentios. Mateus, as pessoas adoram perguntar, Mateus, eu não sou judeu, sou obrigado a isso? Sou obrigado àquilo? Sou obrigado àquilo outro? Mas eu gosto de carne de porco. Meu irmão, se está sendo peso no seu coração, isso não é para você não. Corta esse vídeo aí, vai ver outro vídeo. Se eu estou falando de Torá aqui, seu coração está lá, a lei, meu Deus, já vem esses judeus pregando sobre lei, o camarada citando Pedro. Meu irmão, está peso, a lei de Deus está sendo peso para você, você está isento mesmo. Troca esse vídeo aí, vai ver outro vídeo. Não é para você o que eu estou ensinando aqui. Se a gente fala de lei, fala de justiça, de andar da forma correta no reino, você já começa a ficar todo nhenhenhê, não é para você isso aí. Vai seguir lá a sua denominação, a sua religião, vai ser feliz lá. Aqui é para quem é servo da justiça. Aqui é para quem é servo de Deus. Aqui é para quem quer se santificar através da justiça. Aqui é para quem acredita que é possível ser justo e andar de forma correta diante de Deus, no poder da ressurreição de Yeshua. Vamos lá. Só está isento da lei de Deus quem é escravo do pecado. É o que Paulo fala claramente. Antes, quando vocês eram escravos do pecado, vocês eram isentos da justiça. Então, só está isento da lei quem é escravo do pecado. É necessário agora que você foi justificado, olha aí, demonstrar que vocês são filhos de Deus, servindo a justiça para a santificação. É necessário agir de forma digna,
como parte do povo de Deus, para você ser respeitado e visto como tal. Porque é um grande engodo, é um grande engano. O camarada se dizer servo de Deus e não agir conforme o servo de Deus age. Ele vai ser respeitado? Não vai. Por isso que Pedro dá aquela tipo de Torá para os gentios lá, em Atos 15. Vocês querem ser respeitados pelos outros filhos de Deus? Ajam assim, o mínimo que vocês têm que fazer. Vocês sentarem junto com o judeu. Vocês terem comunhão, adorar. Vocês foram feitos puros diante de Deus, através de Yeshua. Vivam como puros agora. Não adianta ter sido feito puro. Viva como puro. E não se contamine com coisas que Deus falou que contamina o homem. Olha aqui. Agora chegamos lá no Pedro. 1 Pedro 1, 17 a 21. Ora, mais uma vez, Pedro aqui, na minha opinião, está falando para não judeus. Olha o linguajar de Pedro. Não é para judeu que ele está falando aqui, na minha opinião. Mas não é mesmo. Olha o linguajar que ele usa. Ora, se vocês invocam como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Olha aí, desculpa aí, desculpa aí os adeptos da salvação incondicional, a justificação só pela fé, pela graça, pela crença. Desculpe. Peço desculpa por Pedro. Ele se exaltou, desculpa. Mas vamos lá. Olha, se vocês invocam como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos, se portem, comportem-se, hajam com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pedro jamais ia falar isso para judeu, meu irmão. Desculpa. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue do Messias, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos tempos finais, por amor de vocês, que por meio dele acreditam em Deus. O judeu não começou a acreditar em Deus por causa de Yeshua, não. Foi o gentio. O gentio passou a crer no Deus de Israel por causa de Yeshua. Os judeus, mesmo antes de Yeshua, já criam no Deus de Israel. Que é isso? Que absurdo é esse? Um judeu passou a acreditar no Deus de Israel por causa de Yeshua? Lógico que não. Pedro está falando aqui para não judeus. Vocês não judeus, através de Yeshua, tiveram contato com o Deus de Israel. Vocês têm fé em Deus de Israel por causa do Messias, que é o que levou o Deus de Israel para vocês. Então, pessoal, olha, por amor a vocês, que por meio dele tem fé, de Yeshua, tem fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, mais uma vez aqui, o mandamento apostólico para você que não é judeu, que aceitou a fé em Yeshua, e você que é judeu também, se porte com temor. Se porte com temor. Haja conforme os filhos de Deus. Vamos lá. Sair do Egito significa que deixamos de ser escravos. Agora precisamos agir como servos de Deus. O êxodo do Egito não foi completo até a abertura do mar. Da mesma forma, a experiência de cada indivíduo de deixar o Egito é incompleta sem o paralelo espiritual com a divisão do mar. Ou seja, uma vez libertos do pecado, devemos agora andar sobrenaturalmente como servos da justiça de Deus. Muitos creram em Deus quando foram resgatados do maligno. Eu vejo isso constantemente. Mas a falta de um novo nascimento fez com que o andar em justiça fosse algo penoso, antiquado, uma obrigação
legalista. Ah, pessoal, sabe por que você não está conseguindo obedecer a lei de Deus? Porque você não nasceu de novo. Se você não está no poder da ressurreição de Yeshua, que é o novo nascimento, você não consegue obedecer, não. Só pode ser feito servo da justiça quem nasceu de novo, no Espírito. Quem está no poder da ressurreição de Yeshua, está ali unido com Yeshua na ressurreição. Porque se você não tiver o poder de Deus operando em você, você vai achar a lei de Deus pesada, penosa, antiquada. Lei é coisa de judeu. Aí, ó, está precisando nascer de novo, meu irmão. Está precisando viver no poder de Deus. Quem tem aversão à lei é o pecador, meu irmão. Precisamos buscar o novo nascimento. Por quê? Por que você tem que buscar nascer de novo? Porque você precisa obedecer, meu irmão. A Torá nos ensina a viver os princípios de Deus em um mundo que ainda não serve a Deus. Uma outra frase para você anotar. A lei ensina o servo de Deus a viver no mundo sem ser mundano. A lei ensina o servo de Deus a viver no mundo sem ser mundano. Anota isso no seu coração. É a lei que te instrui sobre a justiça, segundo 2 Timóteo 3,16. É a lei que te instrui naquilo que é apropriado e não é. Confia no seu discernimento, não. Esses que não consideram a lei de Deus, geralmente são contaminados pelo mundanismo. Ele quer ser respeitado como filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Jesus, eu sou filho do rei. Aí chega lá, todo complicado, todo tatuado, todo esquisito, frequentando boteco, dormindo com a namorada, todo mundano. Mas por que ele é mundano? Porque ele não está considerando a lei de Deus, ele não está servo da justiça. Ele não tem parâmetro, não. Aí eu sou servo de Deus. Não, eu sou crente, que é isso? Ô meu irmão, então haja como tal. Servo de Deus não faz isso não. Servo de Deus não come isso não. Ah, isso é peso. Ah, então não está no coração. Então não serve. Se está sendo peso para você, você não nasceu de novo. Você não está no poder de Yeshua, então está peso. Está na sua força. Aí você não consegue, meu irmão. Meu irmão, Paulo escreve Romanos capítulo 14 para poder instruir os gentios lá em Roma a não causarem escândalo com as suas práticas. Os apóstolos não impuseram toda a Torá como o judeu para quem não é judeu, mas tem um mínimo. E eles ainda falaram o seguinte, olha, Paulo fala lá em Romanos 14, não venha usar da sua liberdade como gentio para poder causar escândalo no outro, porque as coisas não são impuras de si mesmas. Então Paulo fala em Romanos 14, para uns que consideram impuro, aquilo é impuro. E quem é que deu para o judeu instruções que consideram A, B, C impuro? Deus. Então se para os judeus é impuro, para eles é impuro. E você vai agora escandalizar, você vai prejudicar a obra de Cristo por causa da sua comida? Você não pode ficar sem uma comida? Então Paulo deu Romanos 14 para educar os gentios a não servirem de escândalo para os irmãos judeus. Seu apetite agora vale mais do que a comunhão? Respeite. Respeite. Se para nós Deus falou que é impuro, para nós é impuro. Respeite. Estou falando que você não pode comer, não. Estou falando para você respeitar. Porque Paulo em Romanos 14 manda você respeitar. E se você não respeita aqueles a quem essas coisas são impuras, você não está agindo no amor de Cristo. É o que Paulo fala. Se você não respeita, você não está agindo no amor de Cristo. Irmãos irônicos. A gente dá um estudo lá, né?
estou obrigando ninguém a nada, eu vou dar um estudo. Gente, eu vou explicar para vocês aqui sobre o Levítico capítulo 11. É assim, assim, assim. Irmãos irônicos. Eu adoro uma carninha de porco. Não vivo sem. Seu irônico. Está nem respeitando onde você foi enxertado. Você vai comer seu porco lá na sua casa, dentro do meu estudo aqui, eu exijo respeito. Porque Paulo mandou você respeitar. Para aqueles que consideram impuros, é impuro. E a sua ironia só é uma prova que o amor de Cristo já está longe de você. Se você amasse a obra de Cristo, você respeitava. Você não servia de escândalo em pedra de tropeço. Se você foi resgatado do pecado, mas ainda não nasceu de novo, você ainda não se tornou servo da justiça, pois ainda não conseguiu obedecer. Não está conseguindo obedecer porque não nasceu de novo. Você está como Israel antes da abertura do mar. Você está livre, mas não foi liberto. Não foi liberto. Você acabará internalizando novamente os valores do mundo e não aprenderá a andar como um servo de Deus anda. Olha o problema de não nascer de novo. Você vai virar um religioso. Não teve experiência de novo nascimento. Não foi feito servo da justiça. Não está procurando ser educado na justiça, na Torá, nas leis de Deus. Não sabe o que é apropriado dentro do reino. O que ele vai fazer? Ele vai começar a relativizar. Mas isso aí não tem problema não. Ô irmão, mas isso aí... Deus está preocupado com o espírito, isso aí, corpo, comida. Isso aí. O espírito dele está muito pior do que o corpo. Então, meu irmão, você precisa ter uma experiência de abertura de mar na sua vida, uma experiência de morte com o Messias, para poder você viver com Ele no poder da sua ressurreição, que é hoje. Só assim você vai conseguir ser servo da justiça. Não basta crer em Deus, você deve conseguir obedecê-lo de forma verdadeira, não como uma obrigação ou como uma religião, mas como uma expressão sobrenatural do seu amor por Ele. Graças a Deus, vocês obedeceram de coração a forma de Torá que lhes foi entregue. Se alguém não nascer de novo, não pode ver na sua vida o reino de Deus. Novo nascimento para obedecer já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. E eu quero orar por você agora. Eu quero clamar para que você tenha uma experiência de novo nascimento. Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos agora todos aqueles que estão presos ao pecado, todos aqueles que foram resgatados do mal, do maligno, mas ainda estão acorrentados a práticas e formas de pensamento que desagradam ao Senhor, que são consideradas como impróprias para quem anda no reino, quem anda na luz. Pai, eu quero agora que esses teus servos tenham a consciência e clamem pelo teu poder, o poder que fez Yeshua ressurgir dos mortos, é o mesmo poder que agora está derramado sobre todo aquele que clama, e o mesmo poder que Deus derramou sobre Yeshua, que o fez ressurgir dos mortos, estará sobre a sua vida agora, por intermédio do próprio Yeshua, para que você consiga andar em boas obras, para que você consiga andar em novidade de vida, para que você seja transformado em um servo da justiça, para que você busque a santificação através da obediência e seja instruído na Escritura, na Torá santa de Deus, e que você receba de coração a forma de Torá que foi dada a você por intermédio dos apóstolos. Que você tenha uma experiência real e verdadeira com um novo nascimento no poder da ressurreição de Yeshua. E é no nome dele que eu oro. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.